Olá, amigos da Una TV, mais um episódio com mais um convidado, hoje uma convidada especial aqui na Una TV. Lembrando, se você ainda não se inscreveu, inscreva-se no nosso canal. Você tem novidades todas as semanas, vídeo novo e entrevistas novas toda quinta-feira, né? E agora uma série de entrevistas com os diretores da Una Imóveis Conectados. E hoje eu tenho o prazer de receber ela, querida demais, Dona Fátima Galvão, que é um ícone no mercado imobiliário, né? Assim, pela importância que tem como profissional e pela representatividade feminina em vários setores, né? Mas antes de tudo isso, Dona Fátima, eu quero saber se a senhora, eu sei que nasceu dentro da imobiliária, mas não trabalhou lá a vida toda, né? Não, como é que isso tudo aconteceu? E obrigado por ter vindo. Imagine, é um prazer. Excelentes as demais reportagens, entrevistas que eu já li, que assisti, não li, porque não dá para ler um vídeo, né? Não, mas tem uma legenda, dá para ler um pouquinho. Mas foi excelente. E, na verdade, a imobiliária ela foi fundada em 1956 e eu nasci em 1953. Então, por 3 anos. A imobiliária já estava existindo, né? Olha isso. Mas, naquela época, meu pai era funcionário do Banco do Brasil e veio para Curitiba, saiu do banco, veio para Curitiba e começou a trabalhar no mercado imobiliário. E o primeiro registro é de outubro de 1956, na junta comercial. Sim. E aí a empresa veio e ficou. E tá aí até hoje. Tá aí até hoje. Hoje apenas a Galvão Locações e a Galvão Vendas ativas. Mas a história da Galvão Locações, ela começou porque o meu pai, por ter trabalhado no Banco do Brasil, ele tinha um acesso muito fácil ao interior do estado. Porque a área de atuação do banco em que ele trabalhava era a parte de financiamento bancário. Então, ele tinha os clientes, entre aspas, né, já conhecidos no interior. E foi assim que ele começou com a carteira de locação. Olha só, auxiliando as pessoas, os clientes do banco. Os clientes, na verdade, os clientes responderam para ele, mas se você me vendeu o imóvel, eu não moro em Curitiba, então você vai ter que administrar. Você vai ter que achar alguém para morar lá para nós. Quem cuide, quem more, quem me gere a renda para eu pagar o financiamento do imóvel. E dessa forma, em 1963, o meu avô, que tinha se aposentado na rede ferroviária, veio morar em Curitiba e assumiu uma carteira com 63 imóveis, em 1963. Olha isso. Quando foi criado o Escritório Galvão de Administração de Imóveis. 61 anos atrás. 61 anos atrás. A marca é que é a velha, né? Porque a marca Galvão que começou em 1956. Forte, né? E é a marca que ficou no mercado pela atuação extremamente ativa do meu pai no mercado imobiliário. E aí ele sai do banco e fica só no mercado imobiliário. Esse negócio de trabalhar no banco não está dando muito certo. É melhor ir para o mercado imobiliário. Eu acredito que ele tenha se encontrado no mercado profissionalmente, imobiliário. Lógico. Profissionalmente, ele se sentiu realizado. E, num determinado momento, ele foi para a construção civil, ao perceber, no meu entendimento, é lógico, né? Porque esse ano está fazendo 20 anos do falecimento dele, que muitos empreendimentos não atendiam às expectativas dos clientes. Sim. E mesmo assim tinham que ser vendidos. E eu acredito que dessa forma ele foi para o mercado imobiliário. Já que eu não tenho, vou construir. Para o mercado da construção civil. Vou construir o que estão precisando. Vou construir o que estão precisando. Olha isso. Né? Então, por exemplo, a primeira idealização de um condomínio clube foi o Parque Residencial Pinheiros. Em 1967, 68, mais ou menos. E foi construído por ele? Foi construído parte pelos Irmãos Tá e parte pela Paraná Construções, que mais tarde se tornou Galvão Construções. Porque ali no Parque Pinheiros eu tive um jardim de infância
Porque aí vamos para a Fátima pois é, profissional. Vamos lá. Tive um jardim de infância, gente, vamos olha isso. Fátima profissional. Não nasceu dentro do mercado. Não nasci dentro do mercado imobiliário em hipótese nenhuma. Mas assim, eu sempre gostei de crianças. Eu fiz um curso de ensino médio, 2º grau, que se chama Educação Familiar. Era vulgarmente conhecido em Curitiba como o caça-marido, porque você saía com 2 graduações, entre aspas, né? O curso de magistério. Sim. E mais o de educadora familiar, que seria para fazer um trabalho de assistência social. Certo. Tá? Mas eu fiz o magistério, então, na Escola de Educação Familiar. Quando eu concluí o curso, eu fiz um vestibular na Universidade Católica. Óbvio que eu não passei, porque eu não queria passar, não tinha interesse. Fui fazer um curso de especialização em alfabetização e pré-escola. Porque eu entendo que é na fase da criança, que você cria o cidadão. Que molda-se, né? Que você molda o cidadão, né? E hoje está muito difícil, inclusive, né? Sim, porque sim. A gente percebe os pais darem o celular para o filho de 9 meses. Para parar de chorar. Quer dizer, para parar de chorar, tudo. Então, naquela época, eu fiz esse curso, depois a comissária Galvão tinha feito o empreendimento do Parque Pinheiros. Na sua origem, ele tinha um jardim de infância que foi montado, inclusive com vasos sanitários na altura das crianças, baixinhos, pequenos, e o mobiliário todo adequado. Todo infantil. E dentro do condomínio também existia um berçário. O berçário não funcionou, porque na década de 60 ainda tinha muita restrição a mulher trabalhar fora de casa. Isso, então não havia ainda necessidade tão eminente, tanto, né? Então eu trabalhei no jardim, o jardim foi aberto ao público em 1972. Em 1973 eu já tinha entrado na faculdade, daí na Universidade Federal do Paraná, no curso de pedagogia, e passei a administrar o jardim de infância. Então eu tinha aqueles 2 anos do curso de especialização. Sim. E estava na faculdade. E administrando o jardim. Ou seja, estamos totalmente na área da educação. 100%. Nada a ver com o mercado imobiliário até então. Na verdade, eu fiquei na área da educação até o ano de 2000. Quando encerrou o ano de 2000, eu comecei a trabalhar na Galvão Locações em maio de 2000. Eu pedi uma licença sem vencimento no estado, que são 2 anos, né? Uhum. E em junho de 2003 eu recebi uma notificação por abandono de cargo, porque eu não tinha reassumido. A dona Fátima já abandonou o emprego, gente. Já. Olha isso. Abandono de emprego, exatamente. Mas naquela época as coisas já eram muito mais agitadas na empresa, né? Sim. Mas até nesse período, a gente teve alguns anos no magistério, então, trabalhando com a educação. Eu fiquei trabalhando na educação. Eu trabalhei, um período eu não trabalhei porque eu morei fora de Curitiba, muitos anos, mas eu trabalhei em Criciúma, em Santa Catarina, e em São Bento do Sul, onde eu morei. Sempre trabalhando com as disciplinas de filosofia, sociologia, porque eram disciplinas que tinham nos currículos naquela época. Quando eu estudei, na minha época também então, tinha, e era importante porque você conseguia, eu espero ter auxiliado muita gente a ver o mundo de uma forma diferente, né? Porque você dizer que fulano é ladrão porque roubou uma lata de sardinha ou pegou uma caixa de leite para levar para dar de comer para os filhos, é diferente de você que está de barriga cheia, satisfeito. É diferente então, o julgamento. A situação
faz com que você repense a forma como você está vivendo. Sim. Né? E somente essas disciplinas é que fazem essa reflexão. Depois eu comecei a trabalhar em São Bento do Sul com o curso de magistério. Aqui em Curitiba eu vim como supervisora educacional, passei num concurso do estado e trabalhei como supervisora e pedi exoneração do cargo em 2003. Porque daí a empresa e o meu pai precisavam mais. Essa era a pergunta agora. E a pressão familiar aí nesse Não meio? tinha pressão nenhuma. Não. Porque em nenhum momento meus pais chegaram para mim e disseram assim, você tem que cuidar da imobiliária. Você tem que fazer isso. Não, quando ele me convidou, eu fui de espontânea vontade, né? Uhum. E naquele momento para mim, financeiramente me interessava. Sim. Porque ao mesmo tempo eu já tinha uma banca de revista e uma papelaria. Só rindo. Mas olha... subir e chupar cana. Mas isso é bacana desse programa, porque a gente saber quem são as pessoas realmente, né? Porque você tem N atividades. Sim. Né? Sim. E eu vejo as pessoas... Uma pessoa disse assim, dona Fátima, o que a senhora está fazendo na palestra aqui hoje? Conhecimento não ocupa espaço, gente. Não, muito pelo contrário. Então não tem. Né? E faz com que a gente, obrigatoriamente, leia o mundo de uma forma diferente. Uhum. Né? Então, em 2003, eu pedi exoneração do Estado. Em 2004, meu pai faleceu. Né? Ele faleceu em outubro. E, em 2005, eu comecei a procurar uma pessoa que me assessorasse na gestão da empresa. Uhum. Sempre conversando com a minha mãe. Sim. Mãe, nós precisamos fazer isso. Mãe, nós precisamos fazer aquilo. Então, foi sempre... muito compartilhado. E continuou com o espírito familiar ali dentro. O espírito familiar sempre muito forte. Uhum. Isso mesmo depois do óbito do meu pai, com o óbito da minha irmã, o ano passado, a gente sempre reforça a questão de que a família é a base da sociedade. Sim. Né? Então, e é a base da empresa. Sim. Né? Então, não é à toa que está com tantos anos, 61 anos. Mas tem uma empresa mais velha. Não, tem, mas pode ver que tem o mesmo espírito. É o mesmo conceito. E eu comecei a trabalhar com a Maria Cristina Andrade Vieira, em 2005. E juntas eu fui me reconstruindo enquanto gestora da empresa. Sim. Porque esqueci de comentar no meu curso de pedagogia, no primeiro curso que eu fiz especialização em administração escolar. Então, Taylor e Fayol eram os livros que eu tinha de cabeceira, junto com mais alguns. Tanto que quando meu filho fez vestibular e entrou no curso de administração, ele disse assim, ai mãe, eu vou precisar de uns livros, mas eu acho que eles são muito caros, não sei se precisa comprar. A mãe tem. Ele disse assim, que livros que são, meu filho? Aí está aqui os 3 livros, era o Taylor e Fayol e mais alguns um Kotler da que vida, tinham, né? Ali, é bem isso. E ele aproveitou muito bem os livros. E assim a gente foi começando a fazer um planejamento para a empresa, porque como pedagogo eu sei que se eu não planejar as minhas ações, eu não vou obter resultados, né? Então aquela formação simples que eu tive, porque não havia nenhuma especialização na área do mercado imobiliário. No mercado imobiliário, mas a gente foi se reconstruindo, se reestruturando. E trabalhando junto com a minha mãe, nós entramos no processo sucessório. Tá? Então, quem tem interesse em trabalhar na empresa? Quem tem competências para trabalhar na empresa? Olha, é complexo isso, parece simples, mas não é. Quem tem interesse em trabalhar na empresa? É. Porque nós somos em 5 irmãos, né? Hoje estamos em 4,
Mas a minha irmã mais velha e o meu irmão mais novo trabalharam na empresa. E a Nelma, que é a minha segunda irmã, trabalhou durante um período também na área da construção civil. Eu tinha trabalhado na locação quando eu tinha os 16 anos, porque para a gente não ficar sem fazer nada em casa, o meu pai levava a gente fazer arquivo lá no escritório Galvão. Porque você sabe, meu avô perguntou para mim assim, você sabe o alfabeto? Sei. Você sabe colocar as palavras em ordem alfabética? Sei. Então venha cá que eu tenho serviço para você. Me deu uma pilha de papel, assim, você tem que arquivar tudo isso. E no arquivo AZ, ainda de gavetinha, que você não cuidava, a gaveta, o arquivo virava em cima de você. Pois né? Pois é. Então foi assim. Mas lembra-se com saudade disso. Não, era divertido, sabe? Era gostoso. Eu lembro que uma vez eu saí comprar uma roupa para mim com o meu dinheiro, porque eu tinha ficado trabalhando na empresa. Que bacana. Né? Então isso é importante para a gente se valorizar também, saber que você é capaz de. E nesse processo da empresa, nós trouxemos 2 sobrinhas para trabalhar conosco. A Luciana, que cuida da gestão do cliente, e a Ana Luísa, que cuida do relacionamento com o cliente. Né? Então, a Luciana é responsável pela gestão e a Ana Luísa pela locação. Tá? Ambas com o perfil, fizeram aquele processo de conhecimento da empresa, ficaram 1 ano sob a supervisão de uma psicóloga, especialista em recursos humanos. Olha que barato. Sabe? Então, foi muito legal. Então, conheceram a empresa toda para daí, passou então, em todos assumir. os setores, tá? Passou da cantina até a limpeza, né? O fechamento do processo. E se adaptaram super bem, sabe? E hoje estão felizes lá. Isso que é importante, né? E você percebe, assim, elas se diz... Eu percebo que às vezes elas ficam incomodadas. Eu disse assim, mas eu preciso deixar uma procuração para vocês. Eu vou viajar. Sim. E vocês vão precisar assinar qualquer documento que venha. Sim, porque a empresa não vai parar, porque eu viajei. A empresa não para. E então tá bom. E daí a gente foi se ajustando e as coisas estão funcionando bem. E hoje, graças a Deus, estamos aí. Estamos aí, e nesse processo, em 2019, eu comecei a chamar a atenção dos meus irmãos para um conselho de família. Então, hoje, eu deixei de estar na gestão da empresa, mas estou presidente do conselho familiar, certo? Nós éramos em 5, agora somos 4 irmãos e 2 herdeiros. Porque do meu pai e da minha mãe sobraram 5 filhos. De 5 filhos, tem 20 e poucos netos. Sim, a família ficou grande. Bisnetos. Não está contando mais. Então, era importante que fosse formalizado um conselho de família e um protocolo familiar. Porque empresa familiar tem que ser empresária, não pode ser família. O exemplo que nós temos das empresas familiares no Brasil e no mundo, elas são a grande maioria. Sim. Mas todas têm que pensar no seu processo sucessório. E eu comecei a pensar no meu processo sucessório há 20 anos atrás, quando ele faleceu. Sim. Sabe? Então, eu bati de porta em porta nas imobiliárias parceiras, que eu já conhecia todos, e falei, vocês têm que pensar nisso, porque eu fiquei de mãos atadas. Quem me perguntou se eu queria? Né? Até tive que abandonar o emprego. Até tive que abandonar. Na verdade, claro, isso é uma coisa que... mas as opções foram verdadeiras. Sim. E sem dor no coração. Sim. Certo? Sim. Porque hoje eu estou feliz fazendo o que eu faço,
Porque eu mantenho a empresa funcionando, com todo o avanço tecnológico que nós temos. Nós chegamos a ter quase 70 funcionários. Hoje a gente mantém uma média de 50, 52 funcionários. É bem menos gente do que 10 anos atrás, graças à tecnologia. Nós chegamos a utilizar quase 700 metros quadrados de área. Hoje nós estamos restritos a 200. Pois certo? As mudanças, porque as mudanças decorrentes de 2020 remexeram muito com a gente. Sim, a gente está falando de recente, a gente está falando de 4 anos atrás. 4 anos. Então, nós viemos para um trabalho híbrido. Né? Os funcionários, alguns dias trabalham em casa, alguns dias trabalham na empresa. E vem funcionando bem. E todo mundo feliz. Isso que é importante. Sabe? Né? Porque aquelas mães de crianças pequenas puderam dar atenção para os filhos. E isso era uma coisa que, com a pandemia, nós nunca teríamos pensado diretamente nisso. Isso. Apesar do cuidado que a empresa familiar vê com os funcionários. Porque tem os olhos voltados para isso, né? Voltados para os funcionários. Se as mães tinham festa do Dia das Mães, as mães iam para a festa do Dia das Mães. Lógico. Se era Dia dos Pais e não tinha pai na história, as mães iam nas festas, né? Não podia deixar o filho então, sem representante. Sempre tendo essa representação. E trazendo os filhos para dentro da empresa. A gente tem lá os júniors, os mirins. A gente abre espaço para os pais trazerem os filhos pequenos, conhecerem o local de trabalho do papai e da mamãe. Que gostoso, né? Porque daí não fica tão solto. Isso. Né? O meu pai sai às 6 horas da manhã de casa e volta, chega em casa às 8 da noite e não quer nem ouvir o que eu quero falar. E não consegue visualizar exatamente onde ele passa o dia inteiro. Sumiu, né? Sumiu, pura e simplesmente. Ai, que bacana. Então isso é muito importante. Mas isso aí também vem um pouco, claro, tem a pandemia, teve toda essa situação, mas vem um pouquinho também dessa educação que você teve lá atrás. Dessa questão de administração do respeito familiar. às famílias. Né? Além de você estar inserida numa empresa familiar, cresceu, né, ali dentro disso, mas também você se formou com isso. Com esses não poderia ser diferente. Né? Eu dei muita risada um dia que meu pai já estava com um quadro de saúde mais delicado e eu falei para ele assim: obrigada por ter nos criados com princípios cristãos. Sim. Que não são cristãos porque lá em Lao Tse, antes da China, já existiam os mesmos princípios, né? Eles estão na história da humanidade. Mas respeito ao próximo como a ti mesmo. Isso é importante. Então, esses princípios são fundamentais. Para o sucesso da empresa. Para o sucesso da empresa, mais ainda. Mais ainda, né? Porque onde trabalham pessoas felizes, a empresa também progride. E você é intermediária entre o proprietário do imóvel e o inquilino, que precisa do imóvel. Sim. Né? Então, você tem que ter uma relação de respeito extremamente forte com esses dois lados. É isso que eu queria perguntar, não é nem perguntar, é observar e entender qual é a tua posição a respeito disso. Porque locações, a Galvão Locações é especialista, lógico, como o próprio nome diz, só locações. Então, temos aí 2 lados, como você colocou, proprietários e inquilinos. Né? É comum percebermos muitas vezes no mercado, enfim, assim, uma valorização ou uma atenção mais voltada ao proprietário, né? Considerando que temos mais inquilinos no volume, né? E também percebe-se que os inquilinos muitas vezes se sentem com uma falta de carinho, vamos dizer assim. Isso é verdade ou é impressão minha? Como é que a Galvão trabalha com isso? Se você já foi inquilina, como eu já fui inquilina, com certeza. Né? A gente percebe essa diferença. Sim. Certo? E como proprietária de imóveis, eu também percebo a diferença no atendimento que a gente recebe. Sim. Né? Então, o meu imóvel hoje está sendo administrado pelo meu filho,
porque eu quero dar um apoio para ele. Mas enquanto administrado pela empresa, eu sempre tive as minhas expectativas atendidas, não por ser dona da empresa, porque eu pago taxa de administração, né? Eu pago pelo serviço que a empresa está me prestando. Sim, justo. Porque não seria justo eu cobrar sem pagar. Né? Então, uma vez que o inquilino paga, ele tem que receber um serviço de qualidade. Da mesma forma. E o proprietário, a mesma coisa. Então, a mediação, ela está sempre presente nos processos. Né? Veja, agora nós temos um aumento do custo da locação. Sim. Né? Nós temos diante de nós uma incógnita com a reforma tributária. Grande. A gente não sabe o que vem pela frente. Sim. Em que situação vai ficar o proprietário investidor em imóveis para locação e em que situação vai ficar o inquilino? Sim. Porque a projeção que eles estão fazendo é de quase 80% de aumento na carga tributária da locação. Em algum lugar, geralmente na ponta, isso explode, né? Vai explodir na mão de quem? Né? E a taxa de administração de 10% pelo sindicato, que é praticada na nossa empresa, ela é saia justa. Porque às vezes as pessoas, né, enfim, quem não é do mercado imobiliário questiona os 10% que a imobiliária cobra, ou é muito, ou é pouco, enfim. Mas é o valor estipulado, já estudado, que é para cobrir os custos do serviço prestado. Exatamente. Então não tem como mudar muito isso, né? Não. E agora como é que fica, né? Bom, não sabemos ainda. A gente vai ter que ver como é que isso vai funcionar. O sindicato, o Secov e os Secovs nacionais fizeram uma movimentação intensa junto à Câmara dos Deputados, não obtiveram retorno. Fizeram agora um trabalho intenso no mês de junho e julho sobre os senadores, né? Estiveram com todos os senadores do Paraná, todos os receberam, né? E vamos ver o que vem pela frente. Enfim, e além disso, né? Vamos lá, além disso, o mercado imobiliário de locações também, há algum tempo já, né, vem cada vez mais tendo uma diferença entre a busca, a demanda e a procura, né? Como é que vocês estão lidando com isso, né? Porque eu acho que tem fila de inquilino, né? Tem fila de inquilino em todas as portas, sem exceção. O que aconteceu? Com a pandemia, a construção civil foi impedida de trabalhar. Sim. Mas teve que manter os seus funcionários, né? Tiveram alguns benefícios, mas mesmo assim, as obras que deveriam ter sido entregues em 2022 foram entregues em 2023, 2024. Né? Ainda estão sendo entregues. Tem coisas sendo entregues, bastante coisa sendo entregues. Então, você percebe que tem uma falta de imóveis disponíveis para locação, certo? E tem inquilino procurando. Então, a gente teve um aumento no custo da locação. Sim. Mas, em contrapartida, nós não tivemos um aumento no salário do candidato a inquilino. E nós temos a questão do endividamento da população. Sim. Né? Porque acredito que você receba também, como eu recebo no celular, N mensagens oferecendo cartão de crédito. Muita coisa. Eu lembro que o meu filho mais novo era pequeno, o do meio, ele hoje está com 47 anos, mas ele um dia disse assim para mim, mas mãe, por que você não paga com cheque? Daí eu tive que explicar para ele que para eu pagar com cheque, eu tenho que ter dinheiro no banco para descontar o cheque. Para poder pagar o cheque. Então não adianta eu ter o talão de cheque. É como hoje, pague com cartão. Se não cabe no bolso, não tem adianta como ter o fazer, cartão. Né? E essa disponibilidade, muitas vezes, desse crédito em função do endividamento, né?
As pessoas se obrigam muitas vezes a usar o cartão e o cartão não sendo usado de maneira coerente é um problema, né? Esse foi um cuidado que nós começamos a tomar com a empresa, sob a minha gestão, que era sentar com o inquilino. Até quanto você quer o teu valor de aluguel? Eu preciso até R$1.000. Mas eu quero um apartamento de 3 quartos, assim. Com vaga de garagem. Com vaga de garagem, com tudo. O senhor lembrou que tem que pagar o inquilino? Tem que pagar o condomínio? O senhor vai ter o custo da conta do gás e da conta da luz. Então, vamos sentar e ver qual é a sua disponibilidade efetiva para a gente ver o que eu tenho no perfil do que o senhor necessita. O que pode lhe atender sem prejudicar. Sabe? Que bacana, né? Então, isso foi importante para a conscientização do funcionário também, né? Porque o funcionário recebe um cadastro maravilhoso, mas e o fluxo de caixa? Como é que é? Né? Porque muitas vezes você ter um crédito, você ter um nome limpo, né? Não dever nada a ninguém, não quer dizer que você tem capacidade efetiva de Nós gastar. Tivemos um caso de um proprietário que ele saiu da casa, foi morar num apartamento por segurança e colocou a casa para locação. Isso há muitos anos atrás. E o inquilino tinha, graças a Deus, fazíamos naquela época SPC e Serasa dos inquilinos. E esse inquilino estava com o Serasa zerado e com o SPC zerado. Ele não tinha débitos nenhum. E ele já não pagou o primeiro mês do aluguel. Ai, meu Deus. No terceiro mês ele abandonou o imóvel, nós fomos lá e tomamos posse do imóvel. Então, sabe? Não tem dívidas, mas não tem capacidade de endividamento, né? Então, porque não conseguiu pagar. Então, era mais fácil fugir do que chegar a enfrentar. Tem uma história engraçada também, que eu escutei uma vez, que a inquilina chegou no setor de cobrança e disse assim, então tá bom, mas o que vocês preferem que eu pague? O aluguel ou o condomínio? Pois é. Então, daí que veio essa questão de conscientizar os funcionários, que tem que caber o todo da despesa no condomínio. Sim. E é bom fazer essa conversa, né? Então, precisa ter realmente um talento, né? Para humanamente conseguir fazer isso sem ser invasivo, sem ser, né? Toda essa situação. E aí, na Galvão, vocês têm todo esse processo. A gente tem todo esse processo. Que interessante. Decorrente de 2005, com a Maria Cristina, a minha irmã, quando saiu da empresa em 1999, ela tinha deixado a empresa com uma ISO aprovada. Quando eu cheguei em maio de 2000, eu não encontrei esse material disponível, porque enquanto pedagoga eu sei que a organização é a base do negócio, né? E da vida da gente, enfim. E em 2005 nós contratamos, 2006 mais ou menos, nós contratamos uma empresa para fazer revisão de procedimentos, mas não uma revisão de procedimentos de cima para baixo. Então, nós sentávamos com o grupo de funcionários, como é que você faz isso? Porque você entrava no sistema, no arquivo, chama setor no nosso caso, você entrava no setor, tinha N modelos de cartas orientativas para a desocupação do imóvel. Então, a gente fez esse trabalho entre 2005 e 2010 para que todos trabalhassem da mesma forma. Mas eu não faço assim. Mas eu não faço assim. Mas a partir de agora você vai fazer desse jeito. Né? E fizeram esse trabalho todo olhando como funciona para tentar chegar ao melhor resultado e aí implantar. E isso nós continuamos fazendo. É constante. É constante, porque processos, com toda a vinda da informática,
que já estava na empresa na década de 90. Sim. Tá? Nós fomos a primeira empresa a usar um sistema operacional, né? Olha isso. E você é divertido, porque o meu irmão, por exemplo, começou a trabalhar na empresa quando tinha, acho que uns 16, 17 anos, perfurando o cartão. Tá? No 7º andar do prédio tinham burros funcionando. Pensa. Sabe? Então, era uma coisa assim, claro, que foi evoluindo, né? Que foi evoluindo para o século XXI, agora mais ainda. Então, a gente... Interessante é observar tudo isso e lembrar, né? Gostoso. E lembrar de toda essa história, porque era divertido, sabe? Mas hoje tem as diversões de hoje, né? De hoje são outras as diversões. Mas a gente faz o monitoramento da revisão dos procedimentos, porque com a vinda da internet e a entrada de novos funcionários na empresa, você precisa estar atento a que todos cumpram as mesmas regras. Sim, né? Sim. Então, nós temos uma campanha interna de qualidade do atendimento. Então, conforme eles conseguem que o cliente, seja ele proprietário ou inquilino, eles conseguem que o cliente avalie o serviço que foi prestado para eles, eles têm uma pontuação. É gostoso, então, uma gamificação. Ganham um brinde, não sei te dizer, mas teve uma ocasião que eles estavam dando uns copos da Stanley, né? Stanley, é gostoso, uns copos da Stanley, depois eles mudaram. Um mês é vale compra, outro mês é E o ser humano por si só, profissional, a gente é competitivo, a gente gosta, e né? eles gostam. Todo mundo e gosta. Daí é uma coisa diferente para eles fazerem com a família. Claro, E outra, a gente quer ver, além do que, mesmo sem premiação, é gostoso ver o trabalho reconhecido. Reconhecido, né? Ver o cliente exatamente. falando, poxa, gostei, foi bacana, né? Foi legal. E aí o seu chefe vê também, você recebe um elogio. Poxa, quem que não gosta, né, dona Fátima? Né? Todos nós gostamos. Né? E assim seguimos hoje. Então, com a de 700 metros para 200, de 70 para 50 funcionários, mas com uma eficiência maior. Melhor. Acredito. Né? Melhor. Sim. E hoje, esse meu sobrinho que eu comentei anteriormente, em 2019, comecei a fazer um trabalho com o professor Manuel Knofels para um processo sucessório e o planejamento, a questão do... corta. Um protocolo familiar. Perfeito. Certo? Esse protocolo foi assinado em janeiro de 2020 por todos nós, né, pelos 5 irmãos, Sim. junto com a minha mãe, acompanhando todo esse desenvolvimento, porque apesar da minha mãe estar fragilizada com a saúde, a lucidez era intensa. Sim. Sabe? Tanto que em julho, ela faleceu na primeira semana de agosto, mas quando a gente ia dar o remédio em julho para ela, ela disse assim, me deixa eu ver a listinha do médico, para ver se vocês estão me dando a medicação certa. Olha isso, né? Sabe? Então... Estava ali junto o tempo todo. Mas a gente está falando disso tudo, aí a gente começa a pensar aqui assim, mas a dona Fátima está querendo se aposentar? Não, eu não vou me aposentar tão já, porque assim, primeiro eu tenho bastante coisa para fazer. Então, né? Também acho. E muito o fato de eu ter saído, eu gosto assim, se eu vou viajar, eu começo a planejar em 2024, se eu vou viajar em 2025 e quanto tempo eu vou ficar fora. Eu lembro que a primeira vez que eu fiquei fora foi em 2011. A minha irmã tinha mudado para Genebra, a minha irmã que é médica, foi trabalhar lá e eu combinei com a minha mãe que a gente ia para lá. E a minha mãe queria fazer isso e aquele outro. Eu fiquei 50 dias fora. Fazendo isso, conforme ela queria. E daí eu lembro do Fransolin e do Nardelli brincar e dizer, como que você fez isso? Você programa a tua empresa para ela funcionar sem você. Aí é que você pode dizer que ela realmente está madura, né? Então, é a mesma coisa. Agora eu tive que viajar em agosto fora,
do meu contexto. Eu não iria para a Polônia, né? Eu tenho um filho que está morando lá, mas eles resolveram casar no religioso. Em junho, perguntaram se nós podíamos ir, eu e o meu ex-marido, nós respondemos que sim, mas estava fora do meu contexto. Sim, não estava programado desde o ano passado. Nem na minha cabeça. Nem na minha cabeça estava programado. Eu estava planejando para o ano que vem fazer uma viagem assim, sim, mas ficar mais de 30 dias, né? O ano passado eu tinha ficado 60 dias lá. A gente está falando 2 meses, né? 2 meses. E a empresa continua lisa. Tudo funcionando normal. Ai, que delícia. Sabe? E agora a senhora foi para a Polônia e continuou? E agora eu fui e continuou. A única coisa que teve dificuldade por causa daquela quebra de sigilo que houve, a Polônia restringiu muito, sabe? Então, eu não pude assinar contrato. Então a senhora teve que voltar logo. Daí, não, mas o meu programa era ficar só os 20 dias mesmo, não era ficar mais de 20. Eu saí de Curitiba dia 2 de agosto, cheguei no Brasil dia 24 de agosto. Então deu certo. Deu bem certinho. Olha isso. Tudo tranquilo, tudo redondo, né? Tudo redondo. Que gostoso, né? Você não sei, eu tô ouvindo aqui assim, eu tô me sentindo assim, já imaginando várias coisas que eu tenho que organizar. Eu tô imaginando como é que é a vida da dona Fátima pessoal. É impressão minha ou a senhora tem realmente tudo muito organizado? Como não, é a sua vida? Minha casa não é muito organizada. Se eu disser que a minha casa é organizada, eu estou mentindo. De vez em quando eu puxo lá uma caixa de papel e digo assim, deixa eu cuidar disso. Deixa eu dar uma olhada como é que tá isso. Porque a gente acaba subindo e chupando cana, né? Sim. Porque eu tenho o Secov, tem a ADM, tem a Rede Una, tem os filhos, tem a Rede Solidária. Tem a Rede Solidária, que é muito importante. Sim. E eu tenho o Centro Espírita também. E tem a vida sua, né? Tenho a minha vida. A minha vida é mais tranquila, porque se eu não vou sair de casa, eu não saio mesmo. Sabe, eu brinco assim, gente, não tiro nem o pijama no final de semana. Isso é bom, gostoso. Mas ainda mais no domingo com aquela chuva. Nossa! Né? Eu tinha um aniversário para ir de 98 anos de um tio. Depois de tarde eu telefonei para minha prima, cantei parabéns para ele, disse assim, mas eu não tive coragem de sair de casa. Não dava, porque estava frio e chovendo o tempo todo. Né? Olha, dona Fátima, a gente tem tanta coisa para falar, mas a gente vai marcar um segundo episódio, porque acho que tem bastante história para falar ainda, né? Agora, para a gente finalizar este episódio, a minha pergunta é, o que mais falta fazer, o que a dona Fátima precisa fazer ainda que não fez? Porque tem uma lista de coisas. Eu tenho um monte de coisa. Primeiro, viajar mais. Eu e a Marília, a gente diz assim, para onde que nós vamos? Marília faz a viagem dela, eu faço a minha. Junto com a Neuza, né? Vai todo mundo. Porque, na verdade, porque agora, tendo o meu filho com 3 crianças lá, ele tem uma filha de 11 anos, uma menina de 4 e um menino de 2. Então, a saia fica justa. E essa fase é importante a gente estar presente. Sim. E é divertido porque ele me telefona 2 vezes por dia, porque o Arthur, que é o de 2 anos, quer dizer oi para a vovó. Que coisa boa. Então, hoje de manhã, ele me ligou às 7h48. Para falar oi. Para dizer oi. Daí, quando eu não atendo o telefone, ele grava um vídeo dizendo, diga oi para a vovó, Arthur. Então, eu sei que eu vou até a Polônia, várias vezes. Viajar mais vezes, né? Mas também descobri que é um país muito lindo, muito rico culturalmente, sabe? Sim. Muito bonito. Mas, se você parar, assim, tem a Rede Solidária é um calo para mim, né? No sentido de que eu não tenho podido estar presente. Então, tem a intenção de estar mais presente? Mais presente, né? Mas é a organização da vida familiar e das questões da família. Sim. Sabe? Porque as questões da família que tomam bastante tempo. Porque a família cresceu também, né? A família cresceu. Graças a Deus, grande. E, assim, a gente descobre também, no andar da carruagem, por exemplo, essa questão que eu comentei
quando eu cheguei com você, de áreas rurais. Sim. Ela tem N documentações que precisam ser regularizadas. Sim. Então, não é só eu que preciso. Sim. Todos aqueles proprietários de áreas rurais precisam estar atentos para essa regularização. Sim. Sabe? E é um período, acaba esse período, entra outra coisa que precisa se arrumar. Outra coisa que você precisa revisar. Então, está sempre ali. Nós temos os proprietários que compraram imóveis da Comissária Galvão, atual construtora San Román, que não transferiram os imóveis de propriedade. Continuam na prefeitura em nome da empresa. Então, certo? São situações que precisam. Então, que você vem trabalhando, isso a gente vem trabalhando já há 3 anos, sabe? Então, tem bastante trabalho pela frente. Então, tem muita coisa. Tem mais 10 anos. Se aposentar, nem pensar, mas graças a Deus, né? Isso é bom demais. Não, isso mantém ativo, Só né? agora ela descobriu que pode viajar e ficar 2 meses que a empresa funciona. Que os negócios funcionam, a gente fica mais tranquilo. Que bom, né? Mas tem muita coisa para ser feito, né? Bacana. O planeta precisa da gente. Olha, assim... O ser humano também. Eu quero parabenizar, inclusive, né? Porque a Galvão faz parte da UNA Imóveis Conectados, antes era da rede, né? Sempre esse espírito de estar junto, né? De trabalhar em conjunto, né? A rede uma idealização do meu pai, junto com o Luiz Fernando, da Abitec, e outros, né? Sim. Inclusive alguns, a rede original, ela tinha outras empresas que hoje não existem mais. Olha isso. Que já deixaram de existir. Mas aqui estamos com Galvão, estamos com outras, Abitec, e agora várias estamos na UNA Imóveis com Conectados. 43 imobiliários. Isso é excelente, Gostoso, porque gera um amadurecimento do mercado imobiliário muito forte. Sim, sim. Né? Porque, como a gente tem um padrão de qualidade, acaba que todo mundo vai em busca do mesmo padrão de qualidade. Claro. Né? A troca de experiências e de vivências e de Isso forma de fundamental. administrar. Como é que você faz? Não entendi. Venha Posso cá lá que eu ver? te mostro. Venha cá ver. Nós tivemos, inclusive, visitas de pessoas de fora de Curitiba que vieram visitar a empresa, como ela funcionava. Que bacana, né? Porque, mas você já tem há tantos anos, fulana, posso conversar com você? Estou precisando fazer isso, assim, 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 o que você acha? Que bacana, né? Então, é muito gratificante isso. É isso que é importante. E assim, enquanto UNA, aqui como é o canal UNA, eu fico feliz de conversar com empresas que tenham e mostrar para o mercado o quanto as imobiliárias da UNA realmente têm uma história séria, comprometida, histórias incríveis e que prezam por esse atendimento humano, né? Apesar, mas com toda a tecnologia existente que a gente usa, até que nosso nome é Imóveis Conectados, né? Mas a gente é conectado também como seres humanos, né? Isso é importante. Porque não existe uma sociedade sem o outro. Isso. Né? E para que a gente seja imóveis conectados, nós dependemos uns dos outros e do respeito mútuo. Né? Isso é fundamental. Então, nós podemos construir. Então, quando eu disse para você como é que a gente faz, a porta está aberta. Venha cá que nós mostramos. Não tem nenhum segredo. Não tem segredo. Nunca Preferencialmente que venham todos para ver, né? Podem vir olhar, ver, porque é tranquilo. Isso sabe? É bacana, isso é muito bom, ser exemplo, né? A porta tem que estar aberta sempre. Isso é bom porque demais. Porque é divertido também para mim ir nos eventos, sejam eventos do Secov ou da Rede UNA, e ver os nossos ex-funcionários trabalhando. Né? Então, é bom, né? É bom, porque é sinal que a pessoa aprendeu alguma coisa. Claro, né? Claro. E é algo assim que deve ser motivo de muito orgulho também, né? Com certeza. Orgulho. Dona Fátima, muito obrigada por ter vindo aqui conversar. Foi um papo delicioso. Sempre disponível, sempre à disposição. Só ajustar os horários. É só chamar, né? E aqui a gente está com o coração aberto também sempre para receber você. Quando você começou com as tuas reuniões no Instagram,
já foi um passo, né? Pois é. E agora você está gravando... Estamos aqui com a Una, TV Una. TV Una. Coisa boa, né? Aí, ó, nos estúdios da Base Tag. Olha só. Parabéns. Obrigada, pessoal. Muito bom. Dona Fátima, obrigada a você que ficou com a gente até agora. Não esquece, aciona o sininho, inscreva-se, manda para os amigos esse vídeo. Essas histórias que a gente conta aqui na Una TV são as histórias reais das nossas associadas, que é para você entender como são as empresas que fazem parte da Una e o quanto elas são, de fato, empresas que fazem a diferença no mercado imobiliário. Um grande abraço e até o próximo.